Nesse vídeo eu vou adivinhar e eu vou te ensinar a acertar várias questões de linguagens que vão cair na sua prova do Enem 2023. Se está duvidando de mim, como eu sempre digo, assiste o vídeo até o final, vai fazer a prova do Enem e depois volta aqui para me contar se essas questões caíram ou não caíram. Fala galera, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou o Theo, eu sou estudante de medicina da USP, eu tirei a 5ª maior nota do Brasil no Enem 2021. E como eu disse pra vocês, nesse vídeo eu vou adivinhar e eu vou te ensinar a resolver, te ensinar a acertar com muita facilidade várias questões que vão cair na sua prova de linguagens lá no Enem 2023. No ano passado eu postei um vídeo sobre questões modelo que sempre caem na prova de linguagens, é um vídeo que teve umas 100 mil visualizações já e todas as questões que eu falei que iam caíram na prova. Então dessa vez eu vou trazer um vídeo ainda mais completo, com mais detalhes, com mais modelos, com mais conteúdos para vocês ganharem ainda mais acertos na prova de linguagens lá do Enem 2023. Mas a primeira coisa que eu sempre gosto de fazer é justificar por que eu tô falando que essas questões vão cair na sua prova de linguagens. Na verdade é que aqui eu vou te mostrar questões modelo. O que são essas questões modelo? São questões que se repetem ao longo dos anos na prova do Enem. Elas sempre caem com uma cara diferente, então você bate o olho e parecem questões diferentes, mas a essência da questão é exatamente a mesma, o raciocínio para resolver, às vezes até a resposta correta e os distratores são exatamente os mesmos e isso se repete ao longo dos anos de maneira sucessiva na prova. Então, todas essas questões modelo de linguagens que eu vou te mostrar aqui foram retiradas do Destrinchando o Enem, que é o meu treinamento completo em questões de modelo, em que a gente pegou e destrinchou mesmo, literalmente, as últimas 10 provas do Enem, os últimos 10 anos, na verdade, contando primeira e segunda aplicação do Enem, e tudo isso somado ali com análises estatísticas dos microdados, somado também com uma análise e um estudo muito aprofundado da matriz de referência da prova, as competências e as habilidades que o cara que monta as questões que vão cair no Enem tem que seguir. Então, tudo isso resultou no final em um material com 340 questões modelo de linguagens humanas, matemática, ciência e natureza, em que só para linguagens, para vocês terem uma ideia, a gente tem 55 questões modelo. Então 55 padrões de questões que se repetem ao longo dos anos. E eu fiz essa conta, eu analisei a prova de 2022 e para vocês terem uma ideia, tirando as 10 questões de inglês e espanhol, né, de língua estrangeira, das 40 questões de português, 37 eram questões modelo, eram questões que se repetem ao longo dos anos. Então aqui eu trouxe algumas dessas 55 questões modelo para mostrar para vocês, para ensinar vocês todo esse conteúdo para vocês acertarem quando elas caírem lá na prova do Enem 2023. Mas beleza, pessoal, vem aqui comigo, acompanha a minha tela. A primeira coisa essencial para você aproveitar esse vídeo é eu te mostrar no que você tem que prestar atenção em cada uma das questões modelo. Aqui vocês podem ver que eu já coloquei a primeira questão modelo, mas antes da gente entrar no conteúdo em si, tem 4 coisas que eu vou explicar para vocês e que vocês têm que prestar muita atenção, porque essas 4 coisas vão fazer você acertar uma ou mais questões dentro de cada um desses modelos. A primeira coisa que eu sempre faço é um conteúdo teórico de cada modelo, de coisa de 2 minutinhos. Então é 2 minutinhos que eu vou te ensinar a teoria que você precisa para acertar a questão daquele modelo. Aprendendo essa teoria, você já vai estar ali 100% preparado. Mas, além disso, você tem que prestar atenção no padrão de cobrança da questão, ou seja, no comando da questão, que vai direcionar o que ela está cobrando. E, terceira coisa, na resposta correta, para aprender, identificar esse padrão de resposta correta. E, por fim, a quarta coisa, nos distratores da questão, porque os distratores também se repetem ao longo dos anos. Então, aquela questão, aquela alternativa que você fica em dúvida entre duas, ela também se repete. Então, se você aprende agora qual é o distrator e por que ele está errado, você está preparado ali para acertar a questão sem ficar em dúvida entre duas. Então, aqui são essas 4 coisas importantes que eu quero que você preste atenção em cada um dos modelos que eu vou te ensinar. Mas então, começando finalmente com o nosso primeiro modelo, né? Questão modelo de número 1, e é um modelo de estratégia de persuasão. Antes da gente falar o que é isso, olha quantas vezes esse modelo caiu. 3 vezes em 2022, 2020 e 2018. E 2 vezes em 2021, 2019 e 2017. Então ele tem uma média de 2,5 questões por ano nos últimos 6 anos de Enem. Isso aqui é pouco, pelo amor de Deus. Eu aqui, com 5 minutinhos de explicação, eu vou te acertar pelo menos 2 questões que vão estar lá no seu Enem 2023, vão estar lá na sua prova. Então, o que a gente tem que saber desse modelinho de estratégias de persuasão, né? O que são essas estratégias de persuasão? E para entender isso aqui, a gente tem que pensar sempre em uma coisa: anúncio publicitário.
Isso aqui é fundamental. Se eu estou falando de estratégia de persuasão, eu tenho que lembrar de um anúncio publicitário. E a primeira coisa essencial, de novo, que tem que vir na sua cabeça quando eu falo de anúncio publicitário é: ele quer me convencer de alguma coisa. Se alguém gastou o dinheiro do próprio bolso para pagar alguém para pensar em um anúncio, pagar um designer para montar esse anúncio, para pagar ali uma mídia, pagar algum lugar para veicular esse anúncio, para ele chegar até você, tem alguém que quer te convencer de alguma coisa. Tem alguém que quer te vender alguma coisa, quer fazer você tomar algum comportamento, quer que você pense de uma maneira, quer que você mude um comportamento seu, mas ele quer que você faça alguma coisa. Ele quer te persuadir. E esse é o nome do modelo, esse é o nome da palavra. Então, são estratégias assim que os anúncios usam para te persuadir, para te fazer tomar alguma ação que ele queira. Então, isso aqui tem que estar na sua cabeça quando você vê esse tipo de questão. Entendido isso, entendido a estrutura de um anúncio, a gente agora consegue ir para as questões de fato. O que a questão vai trazer ali como padrão? Começando, como eu sempre faço, pelo comando. Olha, para convencer o público-alvo. Então, olha a palavra convencer, ele quer te convencer de alguma coisa. Sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária, esse anúncio publicitário, apela. Então olha aqui, ó, anúncio publicitário, convencer o público-alvo. São os dois elementos aqui que vão marcar que a gente está falando do modelinho de estratégia de persuasão. Vão cair pelo menos 2 a 3 questões assim lá na sua prova. Você vai bater o olho, você vai identificar. Mas uma maneira que fica fácil de identificar, eles sempre fazem uma associação, um jogo de 2 coisas. Recursos verbais e não verbais, como eles gostam de chamar. O que é o recurso verbal? São as palavras. O que é o não verbal? São as fotos. Ele vai associar a imagem com o texto e ele vai pedir o resultado dessa associação. Sempre lembrando que é um anúncio publicitário que quer persuadir. Então, para resolver a questão, você tem que ter em mente esse primeiro conteúdo que eu te expliquei, depois associar a imagem com o texto. E aí você vai ver o que esse anúncio está querendo te persuadir, o que ele quer te convencer a fazer. Vamos ver aqui, vamos analisar comigo dessa maneira que eu te mostrei. Olha, primeira coisa, a foto. Eu vou ignorar o texto, eu vou ver essa foto. Olha, eu tenho uma moça com a mão no rosto e aqui, isso aqui me parece uma estrada, né, uma rodovia. E agora vamos ver o texto. Arrependimento. Isso aqui é um arrependimento em cima da moça. Então, olha, isso aqui está falando que a moça está arrependida. Eu estou juntando o que ele está me falando com o que eu estou vendo na foto. E aqui eu estou falando, olha, a moça está sentindo um arrependimento. E olha aqui do outro lado. Causar um acidente é algo que você leva para o resto da vida. Não beba se for dirigir. Então, olha aqui, ó, ele está associando a imagem da rodovia, a imagem da moça com o arrependimento, com essa frase super forte, olha. Causar um acidente, você vai causar um acidente, às vezes você vai matar alguém num acidente de trânsito, você vai se sentir culpado pro resto da sua vida. Olha que pesado isso. É um anúncio em que eles falaram isso. Não beba se for dirigir. O que esse anúncio quer? Que você não beba se você for dirigir. É isso. Então você não vai beber se você for dirigir. Por quê? Se você beber, você pode causar um acidente e isso vai te fazer você sentir arrependimento pro resto da sua vida. É isso que esse anúncio está fazendo. Mais uma vez, qual é o objetivo? Mudar o meu comportamento. Todo anúncio publicitário quer te convencer de alguma coisa, quer mudar o seu comportamento. Então vamos lá, olha. Para convencer o público-alvo sobre a necessidade de um trânsito mais seguro, essa peça publicitária apela para o quê? O que ele quer fazer? Ele quer que eu não beba se eu for dirigir. E o que ele usa? Sempre a associação do recurso verbal com não verbal. Então olha, sentimento de culpa provocado no condutor causador de acidentes. Justamente, ele vai associar o arrependimento à culpa de você causar um acidente para fazer você não querer beber e não querer causar um acidente por ter bebido. Dano psicológico causado nas vítimas de violência? Não, aqui ele não está falando da vítima, ele está falando de quem causou o acidente, não da vítima do acidente. Então não. Importância do monitoramento do trânsito pelas autoridades. Olha, de novo, é um anúncio publicitário. Ele nunca vai ficar falando de coisas genéricas, assim, tipo, isso aqui é importante. Não, ele quer te convencer de alguma coisa. Então ele é direto ao ponto. Ele vai direto ao ponto. Então, importância do monitoramento de trânsito é importante sim. Só que não é o objetivo do anúncio publicitário fazer isso. O anúncio publicitário quer mudar o seu comportamento. Olha, necessidade de punição a motoristas alcoolizados. De novo, é importante ter leis que punam isso aqui, que o cara que bebe e dirige seja punido, é muito importante. Só que um anúncio publicitário que é isso, não, ninguém vai gastar dinheiro do próprio bolso, montar toda uma campanha, divulgar uma campanha, simplesmente falar, olha, eu quero que quem bebe e dirige seja punido. Não, isso não existe. Ele quer mudar o seu comportamento. Então a D está errado também. Sofrimento decorrente da perda de entes queridos em acidentes. De novo, aqui não é perda de entes queridos. O sentimento que ele causa é o arrependimento por você ter causado o acidente. Então aqui ele errou na hora de dizer qual que é o sentimento que o texto trouxe. Então, mais uma vez, só relembrando,
Aqui a gente passou por vários distratores, a gente mostrou por que eles estão incorretos. Tem coisas que são verdadeiras, só que eles não respondem o que foi perguntado, então são incorretas. E aqui, resposta correta é a A. Ele associa o recurso verbal, que são aqui o arrependimento, todo esse textinho com as fotos, para chegar ali no objetivo dele, que é te persuadir de alguma coisa. Isso aqui é o nosso modelinho de estratégias de persuasão, primeira questão modelo, que vai cair na prova do Enem 2023 e que se você pensar dessa maneira, você vai conseguir acertar. Beleza, pessoal? Agora a gente chega ali no nosso segundo modelinho, segundo padrão de cobrança, que é o modelinho de função da linguagem. Mais especificamente, o uso de uma função da linguagem. Então, o que essas questões vão trazer pra gente? O que essas questões vão cobrar da gente? Funções da linguagem. Isso aqui é tão importante, mas tão importante que tem uma aula inteira só para falar de função da linguagem lá no Destrinchando o Enem, por exemplo. Mas olha, função da linguagem, o que é isso? Eu trouxe aqui um conteúdo rapidinho para explicar a teoria de quais são as funções, o que isso aqui está dizendo pra gente, quais são as características de cada uma das 6 funções da linguagem, e entender qual que é o elemento que vai estar em foco no texto para a gente conseguir acertar as questões. E o texto sempre vai pedir ou para a gente identificar qual é a função que está sendo usada, ou então qual que é uma característica daquela função que ele te falou. É sempre uma dessas duas coisas. Se você sabe esse conteúdo teórico, você acerta. Então vamos lá. A gente tem 6 funções da linguagem. Função da linguagem, ela sempre coloca em foco alguma coisa que faz parte ali do processo de comunicação. Por exemplo, eu aqui tô dando esse conteúdo nesse vídeo para vocês. Eu sou um emissor de uma mensagem. Então a função emotiva, que é a primeira função, já anota aí, é a função que coloca em foco o eu, é quem tá falando. Então se eu falo muito, por exemplo, dos meus sentimentos, do que eu acho, uma coisa subjetiva para mim, minhas impressões, como eu me sinto, isso é função emotiva. Segunda função, função conativa. Função conativa coloca em foco quem está recebendo essa mensagem. Então, tipo, você. Quando a gente faz aqui, por exemplo, um anúncio publicitário, quem é o foco? É você, porque eu quero mudar o seu comportamento, eu quero te persuadir alguma coisa. Então, isso aqui é o que caracteriza a função conativa. Falou de função conativa, tem que lembrar de anúncio publicitário, tem que lembrar de publicidade, de estratégia de persuasão. Então, função conativa é isso, o foco está ali em mudar o seu comportamento. Terceira função, se eu estou falando aqui agora do conteúdo da questão modelo 2, que vai ser a função da linguagem, que vai cair essa questão na sua prova, e o meu foco está no conteúdo, vocês concordam que ali o que é foco é a mensagem? Não é o eu, não é você. O que é o mais importante é a mensagem em si. A isso a gente dá o nome de função referencial. Quando a gente fala de função referencial, então, o que importa ali é o conteúdo em si que está sendo transmitido. Então, o foco é ali a mensagem. Se eu leio, por exemplo, um artigo científico, não importa quem escreveu, não importa te convencer de alguma coisa, ele vai trazer dados, ele vai trazer uma análise, ele vai trazer dados científicos em que eu vou ler e eu vou entender aqueles dados por si só. Então, o foco é o dado. Isso aqui é a função referencial. Quarta função, metalinguística. Essa aqui é uma das mais preferidas do Enem. O Enem cobra praticamente isso aqui em 50% das vezes. Metalinguística é quando você usa a linguagem para falar sobre a linguagem. Então, por exemplo, você vai escrever sobre o processo de escrever. Você vai fazer um dicionário, porque o dicionário em si está falando sobre as palavras, trazendo o significado das palavras. Você vai escrever um poema sobre o ato de escrever um poema. Então, tudo isso são a linguagem falando da linguagem. Você está usando ali um texto para falar sobre o ato de escrever, por exemplo. Isso aqui é metalinguagem, metalinguística, função metalinguística. Então, isso aqui é muito importante, tem que lembrar. Quinta função, função poética. Quando eu, por exemplo, eu pego aqui e eu falo, olha, eu poderia falar, essa xícara é branca. Mas quando eu pego agora essa xícara e eu poderia falar aqui com um tom super artístico e elaborar um poema parnasiano para dizer que essa xícara é branca, usando palavras complexas, usando rebuscamento, usando ali 1 milhão de coisas para transformar aquela simples mensagem de que a xícara é branca em uma arte. Quando eu faço isso, eu estou usando a função poética. Porque aqui o meu foco em si não é em falar que a xícara é branca. O meu foco é em usar essa informação e transformar isso em arte. Transformar isso em uma coisa rebuscada, uma coisa que as pessoas vão lá, vão ficar admirando. Nossa, olha como que ele conseguiu escrever maravilhosamente que a porcaria da xícara é branca. Sexta função, e essa que menos cai, função fática, é quando eu estou testando um canal de comunicação. É como o exemplo de professor esse, né? Aquela conversa de elevador, tipo, bom, tá frio hoje, né? Aquela função que você não tem ali um propósito em si comunicativo e você só quer testar o canal de comunicação. Então, por exemplo, que se eu estiver começando uma live e eu falar, opa, vocês estão me ouvindo bem? Eu não estou passando uma informação, eu estou testando o canal de comunicação. Isso aqui é a função fática. Então aqui, essas são as 6 funções, passei rapidinho, vamos ver como que isso aqui vai cair pra gente. Começando pelo comando. Além da função poética, predomina no poema a função metalinguística, que é evidenciada pelo quê?
Então aqui, mais uma vez, traz a função metalinguística, como eu falei, que é o que mais cai na prova do Enem. O que é metalinguística? Linguagem para falar da linguagem. Vamos ler o poema? Olha, anatomia é o nome. Qual é a matéria do poema? A fúria do tempo com suas unhas em algemas? Qual é a semente do poema? A fornalha da alma com seus divinos dilemas? Qual é a paisagem do poema? A selva da linguagem com suas feras e fonemas? Qual o destino do poema? O poço da página com seus pedros de gema? Enfim, eu não preciso terminar. Mas olha aqui, ó. É nítido, tem função poética. Olha aqui, ó, a estrutura dele. Você bate o olho e você fala, ah, isso aqui é um poema. Isso aqui tem rebuscamento artístico. Ele não escreveu à toa. Ele quis fazer um negócio artístico mesmo. Mas, além da função poética, que ele já falou que tem uma outra função, que é a função metalinguística. E o que é a metalinguística? É a arte para falar, perdão, é a linguagem para falar da linguagem. É um poema falando sobre o quê? Sobre qual que é a matéria do poema, a semente do poema, a paisagem do poema, o destino do poema, o sentido do poema. Então é um poema falando sobre um poema. Então por isso é a função metalinguística. Vamos ver as alternativas. Olha, evidenciada pelo uso de repetidas perguntas retóricas, isso aqui é um recurso estilístico. Isso aqui caracteriza a função poética, não a função metalinguística. Dúvidas que inquietam o eu lírico, isso aqui seria mais função emotiva, né? Ele tá muito inquieto por causa das dúvidas. Nada a ver. Pelos usos que se fazem das figuras de linguagem. Figura de linguagem é o rebuscamento, é a arte em si, então é função poética de novo. Pelo fato do poema falar sobre si mesmo como linguagem. Acabou. Isso aqui é a definição de função metalinguística. E pela prevalência do sentido poético como inquietação existencial, de novo, isso aqui seria função emotiva, então não. Então aqui, olha, vocês podem ver que eles sempre vão trazer, na maioria das vezes, uma alternativa falando de cada uma das 5 primeiras funções. E você vai ver que você vai ter que escolher a alternativa que melhor descreve a função que o texto deu. Como, por exemplo, se ele deu metalinguística. Se ele tivesse dado emotiva, você ia ter que escolher a que dava que descrevia melhor a função emotiva. E com isso, eu tenho certeza que você acabou de ganhar pelo menos mais uns 2 acertos na sua prova de linguagem. Beleza, começando agora nosso terceiro modelinho de questão, a adequação de uma variante linguística, ou se você quiser resumir, variantes linguísticas. Olha a quantidade de vezes que isso aqui caiu no Enem. No último ano caiu 4 questões disso aqui, pra vocês terem uma ideia. 2021 caiu 2, 2022. Vocês podem ver que a média aqui é de 3 questões por ano, por aí. Então cai muito isso aqui, porque tem uma competência inteira que fala sobre variantes linguísticas. E o que são as variantes linguísticas? São as diferentes formas de falar. Você concorda comigo que se eu for ali na padaria comprar um pão, eu vou usar uma linguagem. Se eu estiver ali no meu grupo de amigos, que são uma população jovem, eu vou usar outra linguagem. Se eu estiver conversando com o meu avô, que é de uma idade muito maior, que também já tem uma cultura um pouco diferente da minha, eu vou usar outra linguagem. E se eu estiver ali numa audiência falando com um juiz, eu vou usar outra linguagem. Justamente é isso, variante linguística. A linguagem tem que ser adaptada à situação. Então, ele quebra um pouco aquela noção de que existe uma linguagem correta e uma linguagem errada. Tipo assim, se eu tô falando uma norma mais padrão, igual tipo assim, uma norma mais padrão, uma norma menos padrão, mais popular, mais oral, igual eu usei o tipo assim, isso aqui teoricamente, pelo senso comum, seria considerado errado. Mas o que esse conteúdo vem falar pra gente? Isso não é errado, é simplesmente adaptado ao contexto. Então, em um contexto informal, uma conversa, eu vou usar uma linguagem menos formal. E agora, em um contexto muito mais sério, eu vou usar uma linguagem mais formal. Porque imagina, por exemplo, você ir lá comprar o seu pãozinho na padaria com uma linguagem extremamente formal, com uma colocação pronominal perfeita. Você vai ver que o negócio vai ficar estranho, sabe? Todo mundo vai te olhar estranho e falar, mano, o que você tá falando aqui, cara? Você não sabe onde você tá? Então, o que é o ponto mais importante? A variante tem que ser adequada à situação de uso. Isso aqui é o essencial. Se você sabe isso aqui, você consegue acertar a questãozinha do modelo. Vamos lá, mais uma vez. Nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para... Então, olha isso aqui. Ele está falando sobre linguagem formal. Viu isso aqui, ó? Linguagem formal, linguagem informal, modalidade oral. Você já sabe que é o modelo de variante linguística. Mas olha isso aqui, olha. Eles fazem o uso da linguagem formal. E ele dá uma coisa muito mais importante. Neste texto acadêmico. Sinceramente, eu não preciso ler isso aqui para acertar a questão. Daqui eu já sou capaz, porque eu já conheço o modelo. Mas eu vou ler o texto com vocês e eu vou mostrar para vocês os distratores e as alternativas corretas e qual que é o raciocínio para a gente acertar. Mas olha, nesse texto acadêmico, as autoras fazem uso da linguagem formal para. Vamos lá. Olha aqui o texto, rapidão. É através da linguagem que uma sociedade se comunica e retrata o conhecimento e entendimento de si própria e do mundo que a cerca. É na linguagem que se refletem a identificação e a diferenciação de cada comunidade e também a inserção do indivíduo em diferentes agrupamentos, estratos sociais, faixas etárias, gêneros, graus de escolaridade. A fala tem, assim, um caráter emblemático que indica se o falante é brasileiro, português, francês, trazendo aqui todos esses elementos da linguagem como característica cultural, né?
A linguagem também oferece pistas que permitem dizer se o interlocutor se o locutor é homem ou mulher, se é jovem ou idoso, se tem curso primário, universitário ou é iletrado. E, por ser um parâmetro que permite classificar o indivíduo de acordo com sua nacionalidade e naturalidade, sua condição econômica ou social e seu grau de instrução é frequentemente usada para discriminar e estigmatizar o falante. No sentido de, olha, ele fala errado. Então, o cara não tem escolaridade, ele não tem estudo. Ou então ele fala errado, ele tem uma classe social mais baixa. Isso que o texto está falando em verde, que eu até circulei, que é o mais importante. Que a linguagem é usada na sociedade para estigmatizar as pessoas. E aqui, vocês podem ver que é um texto que defende a variedade linguística, a variante. Independe como que a linguagem está ali inserida em um contexto cultural, que depende de cada pessoa, que depende ali de onde que ela é, às vezes do estado que ela é. O carioca fala diferente ali do paulista, por exemplo, e que inclusive depende ali da classe social e do estudo da pessoa. Mas sempre naquela ideia de que a linguagem é adequada ou inadequada. Então, mesmo que o texto faça uma crítica a essa visão aqui de que tem uma maneira certa de falar e quem fala errado tem uma classe inferior, uma classe social mais baixa, não tem estudo, mesmo trazendo uma crítica, olha, as autoras ainda assim fazem uso da linguagem formal. Então, ainda assim, elas usam a linguagem formal. Por quê? Isso aqui é a grande pergunta. Por quê? E se você entender isso aqui, você acerta todas as questões desse modelo. Elas fazem isso para estabelecer proximidade com o leitor? Não, eu poderia falar com gírias, eu poderia falar de uma maneira totalmente informal e estabelecer proximidade ainda. Então, isso aqui não. Linguagem formal não estabelece proximidade. Atingir pessoas de vários níveis sociais, se eu quiser falar com uma pessoa que não tem um grau de escolaridade muito alto e eu usar uma linguagem ultra padrão, ultra rebuscada, a pessoa pode ter ali uma dificuldade para entender. Então vocês podem ver que não vai atingir pessoas de vários níveis. Atender as características do público leitor, olha o que eu circulei. É um texto acadêmico, é um texto produzido no sentido de uma universidade, é um texto para acadêmicos discutirem e estudarem. Então é um texto do ensino superior. Se é um texto acadêmico, nesse contexto, é lógico que nesse contexto de produção científica você vai usar uma linguagem formal, uma linguagem padrão e não uma linguagem informal. Então, como sempre, a linguagem tem que estar adequada à situação de uso. Então, por que elas usaram a linguagem formal? Porque simples, estão falando com o público acadêmico, estão falando ali num contexto universitário, então você vai adequar as características do ambiente universitário. É isso. Vamos lá. Caracterizar os diferentes falares do brasileiro. Olha, ela fala, olha aqui o distrator, olha o distrator disso aqui. É um texto falando sobre os diferentes falares do brasileiro. É um texto trazendo várias coisas. Só que em nenhum momento a linguagem formal foi utilizada com esse objetivo. Então por isso que a D está errada. Se você só interpretar o texto, você erra a questão. Porque isso aqui não responde o que foi perguntado. O motivo de usar a linguagem formal é adequar as características do público, e não necessariamente para fazer a defesa aqui dos diferentes falares. Atrair leitores de outras áreas do conhecimento, aqui também nada a ver. Se foi usado num contexto de um texto acadêmico, o objetivo aqui é você falar naquele ambiente, daquele contexto acadêmico. Então, não se fala ali de conhecimento de outras áreas. Então, mais uma vez, como que isso aqui está dentro do modelinho de adequação de uma variante linguística? Como que a maneira de falar, como que você usa a sua linguagem tem que estar adequada àquele contexto, àquela situação. Vamos lá agora para a próxima questão modelo, que eu aposto com vocês que vão cair várias questões disso aqui no seu texto. Olha isso aqui é ridículo. Caiu 6 vezes no Enem 2022. Isso aqui é absurdo, absurdo. 6 vezes esse modelo no último Enem. E a gente tem ali 4 vezes ainda em 2021, uma única vez em 2020, 3 vezes em 2019, uma em 2018, 2 em 2017. Você tem dúvida que vai cair isso aqui? Eu tenho todas essas questões aqui anotadas ali. Você tem dúvida de que vai cair em 2023? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que vai aparecer relação intertextual na sua prova. Isso de relação intertextual, questão típica, questão fácil de identificar aqui a questão modelo. Sempre dá texto 1, texto 2 e o comando é. Os dois textos abordam a temática, porém, em relação, ou seja, ele vai pedir uma relação entre os dois textos. É uma relação intertextual. E eles vão falar, olha, o texto concordam, os textos discordam, um texto exemplifica o que foi falado no outro, tem várias possibilidades. As que mais caem são essas 3. Ou são textos que concordam, ou textos que discordam, ou texto que um é o exemplo do outro. Então, vamos ver aqui. Em relação ao texto 1, o que o texto 2 fala? Vamos ver, olha, o texto 1. Ei, me leve para sua casa. Aqui tem a imagem aqui do gatinho, do cachorrinho, né? 14ª de adoção de cães e gatos. Adote um animal de rua, tá escrito. Beleza, o texto 1 tá falando, olha, adota um animal de rua. É isso. Vamos ver o texto 2.
Nas ruas, na cidade e no parque. Ninguém nunca prendeu o delegado. O vai e vem de rua e sua longa vida são relembrados e recontados. Exemplo de sobrevivência, liderança e inteligência canina. Desde pequenininho, seu focinho negro e seus olhos delineados desenharam um mapa mental olfativo visual de lavras. Corria de quem precisava correr e se aproximava de quem não lhe faria mal. Distinguia este daquele. Assim, tornou-se o cão comunitário. Nunca se soube por que ele escolheu a rua. O cão escolheu a rua. Talvez lhe tenham feito mal dentro de 4 paredes. Idoso teve câncer e desapareceu. O querido foi procurado pela cidade inteira por 2 protetoras, mas nunca foi encontrado. Olha como que esse texto traz uma visão diferente. Aqui ele não está falando, olha, adota. Ele está falando, olha, o cachorro escolheu a rua. Isso aqui é o essencial. Ele escolheu a rua. Ele escolheu viver ali, ser amigo de todo mundo, fugir de quem ia fazer mal para ele, se aproximar, brincar ali com quem não ia fazer mal. Então, são textos diferentes. O texto 1 está falando, olha, adota. O texto 2 está falando, olha, o cachorro escolheu viver na rua. Então, vamos ler as alternativas agora. Os 2 textos abordam a temática de animais de rua, é a mesma temática. Só que, em relação ao texto 1, que é o texto que defende a adoção, o texto 2 faz o quê? Problematiza a necessidade de adoção de animais sem lar? Exatamente. Ele está falando aqui, olha, você não precisa adotar todo animal que está na rua. É o que o texto está falando. O delegado, que é o nome do cachorro, escolheu viver na rua. Valida a troca afetiva entre os pets adotados e os donos? Então, em nenhum momento foi falado isso aqui e em nenhum momento o texto 1 fala sobre isso aqui também. Então, essa aqui não é a temática que está sendo desenvolvida. Troca afetiva, sobre como que você se relaciona com o seu animal. A temática é adoção. Vamos lá, reforça a importância de campanha de adoção? Não, o texto 2, pelo contrário, ele está trazendo essa outra visão, de que não necessariamente todo animal de rua precisa ser adotado. É o que o texto 2 falou. Exalta a natureza amigável de cães e gatos? Isso aqui, mais uma vez, primeiro lugar que não foi tratada essa natureza. Ninguém falou, olha, os cães são naturalmente dóceis, naturalmente eles são feitos ali para terem uma relação super positiva com os seres humanos. Ninguém falou disso aqui. Não foi tratado nos textos, nem no 1 nem no 2. Promove campanha de adoção de animais? De novo, não promove. O texto 2, ele está problematizando essa necessidade. Ele está falando que não necessariamente você tem que adotar. Então, a única correta é a alternativa A. Ela problematiza a obrigação de ter que adotar. Ele fala, olha, talvez não. Talvez tenha animais que prefiram viver na rua sem ser adotados. E por fim agora, para a gente fechar esse vídeo de questões modelo, que eu estou adivinhando várias questões, até aqui você já aprendeu várias coisas que vão cair na sua prova de linguagens, o nosso 5º modelo, arte contemporânea. Esse modelo é difícil, esse modelo tem muita questão difícil, questão que faz você ficar em dúvida, questão que faz você ficar em dúvida entre vários distratores, quebrar a cabeça, mas eu vou descomplicar isso aqui para você. Eu vou te mostrar de novo, em 2 minutinhos, o conteúdo teórico de arte contemporânea, e a gente vai ver na prática como que a gente vai acertar isso aqui. Olha aqui quantas vezes caiu. 2 vezes ano passado, 2 vezes ano retrasado, 1 vez em 2020, 2 em 2019, 3 em 2018 e 4 em 2017. De novo, cai todo ano, não teve nenhum ano que não caiu, a maioria das vezes caiu mais do que uma questão por ano. O que é a arte contemporânea? E aqui, longe de mim ser um especialista em arte contemporânea, eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui para dizer que pro Enem, no contexto do Enem, o que a gente precisa saber que é a característica mais essencial da arte contemporânea? A arte contemporânea é uma arte de ruptura. É uma arte que vem para quebrar os valores do que é arte e o que não é. Então, sempre que você pensa em arte contemporânea, você tem que pensar em alguma coisa diferente daquele conceito clássico de arte. O que é o conceito clássico, né, que a gente usa na maioria das vezes? Você pensa em arte, você lembra ali do Renascimento, daquela escultura bonita, com harmonia, com perfeição, você lembra da Mona Lisa, mas a arte contemporânea é uma arte que vem para quebrar isso e para falar que isso aqui, uma roda de bicicleta em cima do banco, também é arte. É tão arte quanto a Mona Lisa. Então, a arte contemporânea é uma arte de ruptura. Isso aqui tem que estar na nossa cabeça. Essencial. E outra coisa, a arte contemporânea, diferente de outras artes, como por exemplo o Renascimento. Qual é a característica do Renascimento? A proporção, né? A harmonia, as pinturas tinham perspectiva, ou seja, tridimensionalidade. Tinha tudo ali uma natureza que você fala, essas são as características do Renascimento. Essas são as características de tal período. Só que a arte contemporânea não tem isso. A característica da arte contemporânea é justamente a variabilidade. Então, desde isso aqui, que é um banco em cima, quer dizer, uma roda de bicicleta em cima do banco, até, por exemplo, um espaço em que você vai ver ali várias coisas dispostas naquele lugar e que você vai interagir com aquela obra de arte, tudo isso também é arte. Então, quer dizer, ela tem uma variabilidade muito grande do que é e o que não é arte. Tudo trazendo aquele contexto de contestação do que é o belo, o que é uma obra de arte. Então, sempre lembrando desse viés crítico da arte contemporânea. Esse viés de vir para revolucionar, de vir para quebrar os valores pré-determinados.
Vamos lá então, vamos ver a questão, como que isso vai aparecer pra gente e como que a gente vai usar esse conteúdo para acertar as questões desse modelinho. Relacionando o texto e a imagem da obra, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte, que consiste, ou seja, o Duchamp, ao criar o ready-made, que é isso aqui que o texto vai falar pra gente, ele inaugurou um modo de fazer arte. Qual que é esse modo de fazer arte? Vamos ver, ó. Aqui o texto 1 é a arte, né? É uma roda de bicicleta em cima do banco, inclusive chama isso, roda de bicicleta. Sempre lembra desse nome, Marcel Duchamp é um dos que mais caem quando a gente fala de arte contemporânea. Aqui o texto 2 agora. Ao ser questionado sobre seu processo de criação de ready-mades, Marcel Duchamp afirmou: isso dependia do objeto. Em geral, era preciso tomar cuidado com seu look. Deixa eu dar um zoom aqui. É muito difícil escolher um objeto porque depois de 15 dias você começa a gostar ou a detestar. É preciso chegar a qualquer coisa com uma indiferença tal que você não tenha nenhuma emoção estética. Olha aqui, ó. Diferente de tudo, o cara tá falando, olha, a obra de arte é aquilo que você não liga para aquilo. Que você não gosta, você não acha feio, você não acha bonito, você é indiferente, tanto faz aquilo. Isso aqui é completamente diferente. Diferente ali da Mona Lisa, que você buscava a perfeição e tudo mais. Olha aqui, ó, como que o cara tá revolucionando tudo. Ele tá vindo com uma voadora de 2 pés ali no conceito clássico de arte. Então vamos lá. A escolha do ready-made é sempre baseada na indiferença visual e ao mesmo tempo numa ausência total de bom ou mau gosto. Não importa se é bonito, se é feio, eu não posso ter algum sentimento quanto aquilo, eu tenho que ser indiferente. Isso aqui é o que o Duchamp falou. A arte dele era a arte da indiferença. Vamos lá então. Relacionando o texto e a imagem, esses dois elementos aqui, entende-se que o artista Marcel Duchamp, ao criar os ready-mades, inaugurou um modo de fazer arte que consiste em quê? Designar ao artista de vanguarda a tarefa de ser o artífice da arte do século XX. Então quer dizer, o modo de fazer arte do Duchamp era uma arte que falava, não, aqui o artista do século XX tem que ser o artífice, tem que ser o cara que vai definir o que é arte. Pelo contrário, a arte contemporânea é arte fluida, arte de ruptura, que não tem uma forma definida. Então isso aqui não, é o contrário, na verdade. Considerar a forma dos objetos como elemento essencial da obra de arte. De novo, a arte contemporânea é uma arte fluida. Então, se eu estou falando de forma dos objetos, se eu estou apegado a isso, primeiro que já não é arte da indiferença, já estou apegado à forma. Segundo, que aqui, quando a gente está falando de arte contemporânea, eu não posso falar que a arte da forma é arte contemporânea, porque não, a arte contemporânea é fluida. Revitalizar de maneira radical o conceito clássico do belo na arte. Essa aqui é isso aqui é uma pegadinha, porque olha, revitalizar é trazer vida de novo. Então, trazer vida de maneira radical ao conceito clássico é o contrário. O conceito clássico é o que ele está derrubando. Então, se fosse aqui criticar, desconstruir, estaria perfeita essa alternativa. Só que não é revitalizar. Cuidado com o significado dessa palavra. Agora, a alternativa D, criticar os princípios que determinam o que é uma obra de arte. Perfeitamente. Olha aqui, ó. Quando ele pega essa arte e fala, olha, é uma arte da indiferença, é uma arte que eu não posso nem gostar nem desgostar, o que ele está fazendo? Ele está criticando o que antes determinava o que era e não era uma arte. Se não, essa não é a característica que eu falei para vocês, que é a característica da arte contemporânea, essa arte crítica que o Enem sempre cobra da gente. E por fim, a alternativa E, atribuir aos objetos industriais o status de obra de arte. Isso aqui, mais uma vez, né? Ele está falando nessa alternativa, olha, tudo que é objeto industrial é obra de arte. Nada a ver, né? O Duchamp não falou isso em nenhum momento. Ele não trouxe essa questão associada aos objetos industriais, apesar dele ter usado uma roda de bicicleta, mas o que ele trouxe era a arte da indiferença. Não posso achar nem bonito, nem feio, nem gostar, nem desgostar. Então não tem nada a ver aqui com os objetos industriais. E assim, a gente termina mais uma questãozinha modelo. E aqui eu tenho certeza que vocês vão ganhar ali perto de 10 acertos a mais na prova do Enem. Mas beleza, pessoal, nesse vídeo a gente passou por 5 questões modelo que eu aposto que vão cair nessa prova de linguagens. A gente fez aquele compromisso no começo do vídeo. Se assistiu até aqui, vai fazer a prova. Se caiu, volta lá e comenta aqui se apareceu ou não apareceu, se te ajudou ou não ajudou. Porque eu gosto demais quando vocês trazem esse feedback e falam, nossa, lembrei de você, Theo, quando eu estava fazendo a questão, lembrei de você e acertei por sua causa. Isso realmente me deixa muito feliz e faz ali trazer um sentido para esses vídeos que eu estou gravando, porque assim, tem muito vídeo que eu estou postando nessa reta final, dá muito trabalho produzir todo esse conteúdo, mas eu sei que é pro bem, é para ajudar todos vocês. Então, mais uma vez, se você gostou do vídeo e se você ainda não é inscrito no canal, já fica o convite aí para se inscrever, tem muito vídeo bom saindo como esse, inclusive das outras áreas, né, tem de humanas, matemática, natureza, então são questões que vão aparecer na sua prova e que eu tenho certeza que vão te ajudar a melhorar seu desempenho. Se você já é inscrito, confere se o sininho de notificações está ativado. Isso aqui é uma coisa essencial para você realmente receber todos os vídeos em que eu posto, o YouTube mandar a notificação, né? E se você quer um contato mais próximo comigo, me segue também lá no Instagram, é o Lastro Oficial. Lá eu posto um conteúdo de estudo bem legal também, inclusive mais diário, com mais profundidade do que eu posto aqui. Então, por hoje vai ficando por aqui.
Até a próxima e bom Enem!